Olá, hoje no Fala Vereador vamos conversar com o vereador Homero Marchese, que está em seu primeiro mandato. Vamos fazer uma breve análise deste primeiro ano de mandato desta nova Câmara de Maringá. Vereador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Uma breve retomada desse seu primeiro ano como vereador em Maringá. Muito obrigado, Célia, pela oportunidade. Agradeço a você, aos servidores da casa e a quem está nos assistindo. Esse primeiro ano foi um ano de estreia nossa aqui. Então foi um ano de muita novidade. E eu acredito que a gente cumpriu o objetivo a que nos propusemos, que era fiscalizar a prefeitura e ter uma atuação bastante firme aqui na casa. Acho que encerramos 2017 com trabalho em três frentes. Primeira, que é a nossa especialidade, que é a fiscalização. Analisamos muitos contratos, muitos procedimentos licitatórios, muitos atos do Executivo e também daqui da Câmara. O segundo foco do nosso trabalho era a legislação e também acredito que nós apresentamos bons projetos de leis, vários deles já se tornaram leis. E um terceiro foco que eram os nossos projetos especiais. Aí eu destaco o Clube do Livro, uma iniciativa de incentivo à leitura aqui na cidade, realizada na maior parte das vezes aqui mesmo na Câmara. A gente se reúne mensalmente para debater uma obra. O Seminário da Árvore, que discutiu a arborização na cidade. O Seminário da Violência, que tratou desse tema que preocupa muito os maringaenses. E um site que nós lançamos que foi muito interessante, que é o Maringá Descarta, maringadescarta.com.br, onde a população de Maringá pode acessar todos os locais da cidade que recebem resíduos, de acordo com o seu tipo. Então foram três campos de atividade e nós acho que trabalhamos com muito esforço em todos eles. Você também, está no seu primeiro mandato e já assumiu como mais uma tarefa a Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara. Como é que é esse trabalho? Você é o presidente da comissão. Como é que ele funciona? Olha, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é a primeira porque passam os projetos aqui na casa. Ela faz uma espécie de filtro dos projetos do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. Porque nem tudo que é apresentado aqui, a Câmara de Maringá pode legislar a respeito. O Brasil é uma federação, então você tem a União, tem 26 estados mais o Distrito Federal e tem milhares de municípios. E a Constituição, ela dedica a cada um desses entes uma parcela de competência, uma parcela de poder para legislar. Nós aqui na Câmara de Maringá, como qualquer outra Câmara, não podemos legislar sobre direito penal, por exemplo. Ou não podemos legislar sobre direito trabalhista, enfim, é uma série de coisas. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela verifica se aquele projeto foi apresentado, se virar lei, vai ser aplicado ou não. Para evitar desperdício de tempo e de dinheiro da nossa instituição. Foi um trabalho bastante gratificante, os debates são bastante qualificados, a gente se reúne todas as segundas-feiras, a reunião costuma levar uma hora, às vezes mais de uma hora, porque às vezes o debate aumenta, e o direito não é uma ciência exata, há muitos pontos de vista diferentes, então, mas foi muito gratificante, agradeço inclusive as servidoras da casa que nos acompanharam, são muito competentes e têm muita experiência também nesse assunto. É um trabalho importante que eu acho que a gente conseguiu cumprir. Em relação aos projetos que você apresentou neste primeiro ano, quais são os que você destacaria para lembrar que se tornaram leis ou que ainda estão em tramitação? Os projetos de nossa autoria, aqueles que a gente protocolou, no nosso caso, a ênfase foi em maneiras de dar mais transparência para a administração. Por exemplo, um projeto que a gente apresentou e já virou lei, obriga tanto a Câmara quanto a Prefeitura, quando forem publicar contratos ou aditivos de contratos, a indicar algumas informações mínimas para facilitar o papel de quem está lendo. A gente sentiu essa dificuldade, às vezes a gente lia o diário oficial, faltavam algumas informações, então apresentamos o projeto que já virou lei. Também apresentamos os projetos, outro que virou lei, obriga a divulgação do estoque de medicamentos em postos de saúde. Outro projeto nosso que virou lei foi
a questão dos cães de assistência aqui na cidade, para que eles possam transitar em qualquer lugar. Mas os dois principais projetos que eu trabalhei nesse ano não são de minha autoria, embora o texto tenha saído do nosso gabinete. Porque existem alguns projetos que precisam vir necessariamente do Poder Executivo. Certo. A iniciativa é exclusiva da Prefeitura. E esses dois projetos que eu tive o prazer de escrever quase a totalidade foram a liberação dos aplicativos de transporte aqui em Maringá, como a Uber, e a instituição do Conselho de Gestão Fiscal. No primeiro caso, um assunto bastante polêmico, que costuma dividir a população e os profissionais que trabalham com isso, mas eu acho que foi muito bem tratado em Maringá. Ao mesmo tempo que os aplicativos foram liberados, o regime dos táxis foi facilitado, desburocratizado, de modo que não houvesse briga, não houvesse confusão nas ruas. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. E o segundo projeto, o Conselho de Gestão Fiscal, ele institui um órgão que me parece inédito no país, formado por membros da sociedade civil, que periodicamente se reúnem, analisam a contabilidade do município e divulgam relatórios para a população. O objetivo é banalizar, no bom sentido, a contabilidade pública, para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essas informações de maneira mais amigável. E você envolve a sociedade civil na fiscalização dos poderes públicos e aumenta e cria uma cultura de responsabilidade, que é uma conquista que a gente tem que ter. O Conselho é formado por 5 membros, atualmente está com 3, o ano que vem entram mais 2. Eu acredito, por exemplo, que os próximos secretários de Fazenda vão sair dali. Sim. E essas pessoas elas vão palestrar em universidades ou clubes de serviço, vão explicar como está a situação da contabilidade no município. Elas vão ser ouvidas pela imprensa e o conhecimento que se restringia à prefeitura e aos vereadores, de repente passa a ser ampliado. Esse é um aspecto importante, principalmente se a questão da linguagem for levada em consideração. Exatamente. Né? Porque a gente tem as audiências públicas de prestação de contas, mas que nem sempre são claras. Sim, né? é muito específico, muito técnico. Sim. E o relatório desse conselho deve melhorar isso. Você também participou, né, durante este ano, de uma comissão que investigou a questão do parque industrial. Na sua visão, como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho interessante. Eu acho que nós conseguimos levantar, em boa medida, o que se passou no parque. O parque é aquela estrutura bastante grande que fica ali na região do aeroporto, onde vão ser instaladas diversas empresas, são centenas de empresas, e que receberam benefício para se instalar ali. O problema é que atrasou muito e até agora o projeto não foi entregue. E essa CPI foi averiguar o que aconteceu e se houve irregularidade nisso. Nós apuramos basicamente que houve falta de planejamento, houve erros, mas não apuramos desonestidade nem dano ao erário. Essa foi a conclusão. E outro ponto importante dessa comissão foi avaliar o que afinal de contas, estava faltando para a estrutura ser entregue. Sim. Chegamos à conclusão que faltava instalações de tratamento de água, a cargo da Sanepar, e a instalação da eletricidade a cargo da Copel. E me parece que agora essa situação está sendo resolvida. Enfim, nós contamos para a população de Maringá o que afinal tinha acontecido. Em relação a audiências públicas, né? A Câmara realizou várias audiências públicas, você mesmo chamou algumas audiências públicas. Qual a importância desse instrumento para o vereador? A importância é enorme, porque é ali que a gente sente qual é de fato a vontade da população. Eu chamei 2 audiências públicas esse ano. A primeira para tratar do plano de resíduos sólidos, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Sim. E a segunda, um pedido dos moradores da Zona 2 para tratar da questão da violência, das drogas e da prostituição nessa região. No primeiro caso, eu acabei saindo muito mais informado do que tinha entrado, porque vieram vários especialistas que puderam esclarecer o que estava de errado no plano e o que estava certo. Sim. No segundo caso, esteve presente aqui também a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Prefeitura, que puderam, aí sim, eles ter um contato maior com a apreensão dos moradores dessa região. Na primeira audiência não veio muitas pessoas, mas na segunda acho que eu tinha mais de 150 pessoas aqui, então
foi muito importante. É a nossa contribuição também para a sociedade. A questão das sessões itinerantes, vereador, como é que você avalia esse movimento da Câmara em ir até os bairros e fazer uma sessão, né, para a população daquele local? Acho bastante interessante porque muitas pessoas não sabem exatamente o que nós fazemos aqui. E acompanhando uma sessão, elas têm um maior entendimento do trabalho. E nesse sentido é uma iniciativa muito benéfica que eu acho que deve continuar. Ainda que não seja um número grande de pessoas, embora em várias vezes a gente teve um número grande de pessoas, são mais habitantes da cidade, mais cidadãos se informando sobre as atividades da Câmara. Assim eles podem, por exemplo, cobrar mais os vereadores. Sim. Podem, se aproximando do nosso trabalho, fazer demandas, às vezes reclamações. E eu acho que é bastante válida a iniciativa. Suas expectativas para 2018? Eu acredito que em 2018 deve ser um ano de muito trabalho também. Isso a gente garante que vai ter. Eu vou continuar firme na fiscalização. A fiscalização é um trabalho que não tem fim, e é um trabalho que não dá para alcançar tudo. Você imagina a cidade que tem um orçamento de 1,5 bilhão, não dá para você avaliar o destino de cada real, mas a gente consegue fazer um apanhado interessante, dá para focar em algumas secretarias. Nós esperamos fazer ano que vem algumas auditorias operacionais, é um objetivo do nosso gabinete. Vamos focar nas secretarias mais importantes, especialmente saúde e educação, para entender e poder contar para a população, afinal de contas, como é que funciona essas secretarias. A gente tem notado, por exemplo, no campo da saúde, existe uma grande confusão em relação aos direitos que o cidadão tem, onde ele pode procurar ajuda e como é que funciona a estrutura de Maringá. Então a gente vai tentar contar isso para a população. A auditoria operacional ela não tem a finalidade de punir ninguém, ela tem a finalidade de avaliar o funcionamento e propor melhorias. Né? Nós vamos seguir firme também nesses projetos especiais, provavelmente vamos organizar outros eventos no ano que vem, vai ter outro simpósio da Árvore, o Clube do Livro continua. Vamos atualizar sempre o Maringá Descarta, nosso site. E no campo da legislação vamos focar de novo na tentativa de aumentar a transparência da cidade. Um projeto que nós apresentamos esse ano, por exemplo, e que tende a ser aprovado, eu acredito, é um que obriga a Prefeitura e a Câmara a apresentarem seus dados contábeis em formato aberto. O que é um formato aberto? Um formato que basicamente você pode baixar, fazer download, pode editar e pode passar para frente. Isso facilita muito o trabalho de fiscalização, facilita muito o trabalho de pesquisa e aumenta o conhecimento sobre o funcionamento da máquina administrativa. E os próprios gastos ficam mais transparentes, exato, mais fáceis de serem fiscalizados e verificados. Exatamente. Vereador, muito obrigada. Sua mensagem final para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Célia. Um grande abraço aos cidadãos maringaenses. Saibam que vocês podem contar conosco, não só comigo, mas com os outros 14 vereadores. Nós estamos aqui para trabalhar por vocês, não é um favor, é um dever. Então, sempre que sentirem necessidade, entre em contato conosco, por telefone, por e-mail ou presencialmente aqui na Câmara. Tá certo, vereador, muito obrigada. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.